depois de cerca de 10 anos trabalhando como desenvolvedor, ter trabalhado já numa dezena de projetos como freelancer, eu vou lançar meus 2 primeiros SaaS. Um pouco de mim para começar. Como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento aí há mais ou menos 10 anos. Eu trabalho hoje como CLT, sempre trabalhei na minha carreira como CLT, mas eu sempre também atuei como freelancer em alguns projetos, tá? Então eu já passei pelas principais plataformas de freelancer do mercado, como Workana, Upwork. Recentemente eu estava trabalhando na Vibra. Eu trabalho alocando 1, 2, 3 horas no meu dia como freelancer praticamente desde o começo da minha carreira, tá? Então, com isso eu já passei numa dezena de projetos, já trabalhei para muitas empresas diferentes, desde projetos em que eu atuei, sei lá, em parte do projeto, ou em alguma correção, ou em na criação de algum módulo novo, desde projetos que eu criei do zero, que eu desenvolvi eles como um todo, e também passei por alguns projetos também como consultoria. E chegou um momento em que eu decidi que eu deveria também começar a fazer os meus próprios projetos, eu deveria começar a construir as minhas próprias ideias. Já faz um tempo que eu anoto algumas ideias minhas, então eu tenho uma parte no Notion específica onde eu salvo as ideias de projeto que eu tenho. Então todos os insights que eu tenho, eu vou lá e abro meu Notion e anoto. E com isso eu criei uma lista de ideias de projetos que eu tenho, mas eu nunca coloquei elas em prática, nunca executei de fato a produção desses projetos. E aí ano passado eu comecei a pôr em prática isso. No passado eu comecei a desenvolver um SaaS junto com um amigo meu, mas por N razões a gente acabou abandonando esse projeto, a gente ainda não terminou. A gente deve voltar a construir ele, mas a gente não chegou a finalizar ainda. E na virada desse ano eu decidi, poxa, eu preciso colocar projetos em prática de fato. Comecei, não terminei, e aí foi um momento em que eu decidi que eu ia de fato esse ano colocar aí, sei lá, pelo menos 3 projetos em produção, tá? E aí, enfim, 3 meses se passaram, eu já estou com 2 projetos para serem publicados, provavelmente eu vou lançar eles na próxima semana já. Tenho mais 2 ou 3 projetos em que eu já esbocei a base do funcionamento do que vai ser o projeto, e que eu também devo estar lançando esse ano, tá? Então, provavelmente esse ano aí eu vou finalizar com 4 ou 5 projetos lançados. Bom, primeiramente eu vou lançar esses 2 projetos que eu tenho, e aí tem algumas features que eu ainda quero criar nesses projetos, tem algumas coisas a mais que eu também venho anotando ali de melhorias para esses 2 projetos que eu vou lançar, que eu quero desenvolver, e provavelmente vou estar desenvolvendo já nas próximas semanas, tá? Algumas dessas melhorias ali que eu acho que agregam um valor a esses 2 produtos que eu estou lançando. E aí, depois talvez eu foque num terceiro projeto, talvez no quarto, enfim, eu quero construir alguma base sólida de alguns projetos que eu acredito que têm valores. E vou cada vez mais, né, cada vez mais quando esses projetos começarem a estar desenvolvidos e estarem sólidos, eu vou focar cada vez mais em venda desses projetos, tá? Então, capturar leads, vou trabalhar com a parte de conversão desses leads em vendas para esses produtos, enfim, trabalhar com retenção, focar um pouco mais ali na parte de analytics desses projetos, enfim. Vou evoluir esses projetos aos poucos, tá? Evoluir a venda deles aos poucos também. Mas nesse primeiro momento eu estou focando realmente em desenvolver, em liberar esse SaaS para produção, tá? Então eu quero compartilhar um pouco com vocês como está ficando, dar uma olhada no que são esses 2 projetos aí para vocês já conhecerem. E aí, enfim, se vocês quiserem acompanhar toda essa jornada de produção de novas features, produção de novos projetos, marketing, vendas, enfim, todo esse universo aí, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu vou estar publicando muita coisa bacana, tá? Esse vídeo eu quero focar um pouco mais em mostrar como que tá ficando os 2 projetos que vão ser lançados nas próximas semanas, tá? Então bora dar uma olhada. Bom, trazendo aqui para vocês o primeiro microSaaS que eu desenvolvi, tá? É uma plataforma chamada FitBro. Ela é uma plataforma criada para construção de treinos utilizando inteligência artificial, tá? Então, treinos tanto para academia quanto treino em casa, tá? E aí, aqui é um pouquinho da landing page, como ela tá. Talvez eu dê ainda mais uma olhada nessa landing page com carinho. A parte de pricing ainda não sei se eu vou manter isso, então talvez ainda tenha alguma alteração. Mas quero mostrar para vocês o funcionamento aqui, como que vai funcionar, tá? Então, basicamente, formulário bem básico, tá? Para você poder montar teu treino. Eu já estou aqui logado na minha conta, né? Se você não tiver logado, ele vai pedir para você logar. Então você vai colocar aqui a tua idade, tá? Qual é o seu sexo, teu nível de experiência com musculação, né? Quanto você já treinou, quantos dias por semana você quer treinar, a duração em média do seu treino, porque ele vai determinar a quantidade de exercícios e repetições que ele pode adicionar,
E aqui o tamanho da academia, tá? O tamanho da academia aqui é para determinar mais ou menos a quantidade de equipamentos que você tem disponível para treinar, né? Então, você pode fazer um treino em casa e aí ele vai considerar apenas que você tem o básico ali, na verdade, para fazer exercício, que na verdade seria só usar o peso do corpo, fazer um agachamento, sabe? Fazer uma flexão de braço, coisas do tipo, fazer uma prancha, enfim. Ele monta para você um treino sem necessidade de equipamentos, tá? E aí tem aqui pequeno, médio e grande, tá? Dependendo do tamanho da academia, ele vai considerar mais equipamentos disponíveis, tá? Eu ainda vou dar uma refinada aqui, trazer uma forma de você poder também, caso você queira, escolher um pouco dos equipamentos que estão na sua academia, tá? Mas por enquanto eu deixei de uma forma simplificada. Então vou colocar aqui uma academia pequena e aqui a gente pode escolher qual que é o objetivo do teu treino, tá? Hipertrofia, emagrecimento ou condicionamento físico. Vou colocar aqui hipertrofia para a gente testar e vou mandar gerar o treino, tá? E aqui tem um load que aí ela vai começar a montar seu treino, tá? Então é um processo que leva um tempinho ali até aí a processar a informação e gerar teu treino completo, tá? Então eu vou trazer aqui o resultado para vocês. Bom, aqui a IA terminou de gerar o treino, tá? Então ela fala aqui como que foi a divisão de treino que ela montou, né? Então a gente selecionou 3 dias por semana, então ela fez uma divisão ABC de treino com 3 dias por semana. E aí aqui ela trouxe essa divisão, né? Peito, ombro e tríceps num dia, costas e bíceps no outro, e no outro dia trabalhando pernas e abdômen, tá? Aí ele monta aqui teus exercícios, tá? E se você quiser, você pode também alterar algum item, algum exercício do seu treino, tá? Então, nesse momento a gente ainda não está, como eu comentei, selecionando equipamento, então talvez ele tenha gerado algum exercício de algum equipamento que a gente ainda não tem. Simplesmente você não gosta de algum exercício, você quer mudar, você pode selecionar quais exercícios você quer mudar no seu treino, confirmar e aí a IA vai regerar esse treino trocando esses itens para você, tá? Esse processo aqui de alteração dos itens do treino você pode fazer durante 1 hora, tá? Então, 1 hora depois, até 1 hora depois que você criou seu treino, você pode alterar ele. Então, basicamente isso, tá? Eu vou dar uma passada ali no próximo projeto para vocês darem uma olhada também, tá? Bom, aqui agora eu quero mostrar um pouco do segundo projeto que eu desenvolvi. E aí vocês vão ver que ele tem a mesma ideia, tá? Ele tem o mesmo conceito, tá? E aqui é um SaaS para criação de dietas utilizando inteligência artificial, tá? Então vocês vão ver que ele tem uma identidade visual parecida, tá? Então a gente tem aqui uma landing page bem parecida com a que a gente tinha no Fitbro, tá? Aqui também, depois eu dou uma geral nisso aqui e dou mais uma ajustada aqui antes do lançamento nessa landing page. Eu vou mostrar o fluxo, tá? O fluxo também, um fluxo similar, também um questionário com algumas perguntas que você tem que responder para a geração da tua dieta, mas aí aqui muda um pouco as perguntas porque muda um pouco o objetivo, né? Então, idade e sexo se mantém, aqui você coloca a sua altura, tá? Você tá vendo que algumas coisas já estão pré-preenchidas aqui, mas é porque ele salva esse estado aqui caso você preencheu e não mandou gerar a tua dieta, tá? Então já traz preenchido o que você tinha preenchido antes para você não precisar preencher tudo novamente, tá? Então nível de atividade física, tá? Quantas vezes por semana você costuma fazer atividade física? Isso daqui, enfim, ajuda a gente a pensar no teu gasto calórico também, né? Durante o teu dia a dia, durante a tua semana, para montar tua dieta. Quantas refeições você quer fazer por dia, tá? Ele recomenda 5 aqui, que é um padrão, mas você pode colocar uma quantidade diferente de refeições se você quiser. E aqui quantas calorias você está consumindo atualmente, tá? Se você não sabe, é a tua primeira vez montando a dieta, ele tem a opção que não sei, pular essa etapa, você pode pular e vai para a próxima, tá? E caso você já tenha criado alguma dieta, aqui ele traz o histórico de quantas calorias tinha na sua última dieta, tá? Ele vai salvar todas as suas dietas e ele consegue fazer um processo evolutivo, porque ele sabe quantas calorias você estava consumindo na sua última dieta, tá? Então, se você tem o padrão, é usar a quantidade de calorias que você tinha antes. Aí aqui você escolhe o teu objetivo, tá? O que você está buscando dentro dessa dieta, emagrecer, manter o peso ou ganhar massa muscular, e aí você escolhe uma delas e pode mandar gerar teu treino, tá? Aqui eu vou colocar emagrecer aqui por padrão só pra gente testar. Aqui nós temos o loading também, porque a IA vai começar a trabalhar na geração da dieta, né? Então aqui ela tem alguns passos antes ali, ela precisa calcular quantas calorias vai ser essa nova dieta, enfim, se preparar com a quantidade de refeições ali, calcular quantas calorias em média cada refeição vai ter, então ela tem alguns passos a mais ali antes de começar a gerar as suas refeições, e aí que ela vai gerar passo a passo cada uma das suas refeições, tá? Então vamos deixar aqui ela terminar de gerar. Aqui ele vai gerando uma refeição por vez, tá? Então você consegue acompanhar um pouco do processo de geração aqui de cada uma das refeições, tá? Depois ele vai te jogar numa página com o resultado final com todas elas juntas, mas aqui é só para você ver esse processo evolutivo, tá? Aqui eu dividi
em etapas, porque esse processo de geração ele é meio grande, tá? Então ele é meio demorado. Então, para a gente não ter um load muito grande e não ter esse feedback para o usuário, resolvi dar esse feedback aqui, a gente consegue ir acompanhando essa geração, beleza? Bom, e aqui por fim, ele gerou o teu plano alimentar personalizado, tua dieta, tá? Então ele distribuiu ali as suas refeições ao longo do dia, né? A gente tinha colocado 2.000 e pouquinhas calorias, né? Então, como teu objetivo era emagrecer, enfim, com base no histórico dos testes que eu tenho aqui, ele colocou a quantidade de calorias dessa refeição para 1963, tá? Então ele deve ter calculado umas 1950 e aí acaba arredondando ali no resultado do que é gerado nas refeições, tá? E aí que ele gera café da manhã, gera um lanche, um almoço, um lanche da tarde e aí que um jantar leve nutritivo. Se você tivesse colocado mais refeições, provavelmente ele geraria umas 6, se tivesse colocado menos, provavelmente ele teria tirado o lanche da manhã, tá? Essa é a ideia. Mas aqui ele gerou o teu plano alimentar aqui. Aqui também tem novas funcionalidades, eu também quero criar a opção aqui da gente poder substituir algum desses alimentos que a gente não quer dentro da dieta, né? Apesar de que cada um deles ele traz aqui uma informação de algo que já possa ser substituído, tá? Mas eu quero trazer essa opção ali direta, igual o Fitbro tem, de poder trocar esses alimentos. Isso é uma das features que vão vir futuramente, tá? Mas isso aqui já é a base do projeto, né? Que vai ser lançado nas próximas semanas. Vou gerar também um gráfico histórico de peso. Aqui os dois testes que eu fiz eu coloquei o mesmo peso, então a gente não tem muita coisa no gráfico, o gráfico está linear, mas a ideia é que a gente consiga também acompanhar nossa evolução de peso, tá? Durante o processo de geração de dietas aqui. Aqui a gente tem também, né, o histórico das dietas que foram criadas, tá? Então, enfim, a cara desse projeto é isso. Novas funcionalidades vão estar sendo feitas, vou fazer algumas melhorias aqui ainda, mas essa é a base dos dois SaaS aí que eu vou estar lançando. E, enfim, se você gosta de acompanhar isso, quer acompanhar um pouquinho mais de como vai ser essa jornada aí de publicação desses projetos, as novas features que vão vir, tudo que a gente vai estar desenvolvendo aí, deixa o like, se inscreve no canal aí, que tem bastante coisa legal que eu quero compartilhar, tanto sobre o SaaS, sobre a construção da empresa em si e também sobre carreiras, né, sobre dicas aí de tecnologia, enfim. Vamos trazer bastante coisa legal aí, beleza? Valeu, muito obrigado aí e até a próxima.